Olá, eu me chamo Bono Pinão Medilha, eu sou estudante de enfermagem do oitavo período da UFV e hoje eu vim abordar uma das principais etapas, né, que compõem o processo seletivo do projeto de extensão Cuidando do Ensino. Esse trabalho é intitulado, né, como Criação de Super-Heróis no Processo Seletivo de Projeto de Extensão, Potencialidades da Dinâmica em Grupo. O trabalho foi desenvolvido, né, pelos seguintes autores, orientados pela professora Alessandra de Ávila Duran de Anote Fontes e pela professora Luciana Ramos de Moura. Bom, antes de começar a falar do processo seletivo, né, propriamente dito, eu queria abordar um pouco o projeto de extensão. O Cuidando do Ensino, né, é um projeto que elabora oficinas de educação e saúde com crianças de segundo período a primeiro ano das redes municipais, das escolas públicas aqui da cidade de Viçosa. É um projeto muito grande, é um projeto que recebe cerca de 25 novos voluntários todos os anos. Né? Esses voluntários são tanto da UFV como da Univiçosa e integrantes dos mais diversos cursos, principalmente da área da saúde, né, da enfermagem, da medicina, nutrição, educação física, mas também de outros cursos, como também pedagogia, educação infantil, serviço social, também, né, da Univislava temos psicologia, odontologia, enfim, né, são voluntários das mais diversas graduações, mas principalmente voltados para a área da saúde, ou para a área da educação, ou por voluntários que simplesmente se interessam pelo público infantil ou têm interesse de futuramente trabalhar com o público infantil. Então, para esse processo seletivo, é essencial que ele avalie, né, além de conseguir identificar habilidades individuais, né, desses participantes, mas também, principalmente, seja um processo seletivo focado no trabalho em equipe. Também, o objetivo, né, do presente trabalho é descrever, então, né, a metodologia que compõe o processo seletivo e a sua importância para identificar candidatos que contribuam significativamente para o desenvolvimento do projeto. Então, né, como que ocorre agora sim, né, como que ocorre esse processo seletivo? Ele é dividido, né, em 4 etapas, e essas 4 etapas, elas constroem uma dinâmica em grupo. Então, a gente tem, primeiramente, a divisão de grupos, né, a divisão dos integrantes em grupos. Depois a gente é passado, né, as orientações para que a dinâmica grupal ocorra, o desenvolvimento, de fato, da dinâmica, e, posteriormente, o que foi desenvolvido é apresentado pelos demais participantes. E, ao longo de todo esse processo, há uma bancada de avaliadores, por assim dizer, onde cada participante do processo seletivo é avaliado, mas eu vou abordar isso depois um pouco melhor mais para frente. Muito bem, né? Essa dinâmica em grupo, ela ocorre, ela se inicia com a divisão dos participantes. Essa divisão ela ocorre por meio de um sorteio porque é um jeito democrático, um jeito justo, a gente conseguir dividir esses participantes em grupos heterogêneos, grupos onde, né, na sua grande maioria, é composto por pessoas que não se conhecem, nunca se viram antes, nunca interagiram antes umas com as outras, e de diferentes áreas, né, de acordo com cada graduação. Feito, então, a divisão desses grupos por meio do sorteio, onde é dado, então, a orientação do que deve ser realizado nessa dinâmica em grupo. E consiste nada mais na elaboração de uma situação-problema, de uma temática que seja relevante para ser abordada com crianças, né, de 4 a 7 anos, que é o público-alvo do projeto. Para essa situação-problema, é necessário, então, que o grupo crie um personagem herói, e através desse personagem herói, eles vão trazer uma solução, né, para esse problema, e essa solução, nessa abordagem, ela tem que ser transmitida através de uma atividade lúdica. Então, por exemplo, vamos supor que o meu grupo decida trabalhar com higiene bucal, que é um tema pertinente para crianças dessa idade, e o nosso personagem herói vai ser a fada do dente, e através ali, de uma atividade lúdica, a gente vai abordar, então, a escovação dos dentes com essas crianças.
Então, bem, né, durante ali o desenvolvimento, né, dessas atividades, é passado um prazo para a realização dessas atividades, e durante, né, o desenvolvimento, os avaliadores estão ali juntos no grupo, avaliando, né, como é dada a construção dessa atividade dentro do grupo, e é esperado assim, que, de fato, a atividade estimule ali discussões, divergências de opinião, embate, se for preciso, que fomente, de fato, assim, um trabalho em grupo, né, um trabalho em equipe, e a gente acredita que é a única forma que esse grupo conseguir desenvolver essa atividade é, claramente, obviamente, trabalhando junto, trabalhando como uma equipe. E, como eu disse anteriormente, né, a quarta etapa, após ali o tempo estipulado para que essa atividade seja desenvolvida, ele fica encarregado com o grupo de apresentar, então, essa atividade, né, de desenvolver, de fato, a atividade, não só para os trabalhadores, mas também com todos os outros integrantes do processo seletivo. E aí a gente espera, né, claro, né, que seja explicado também, né, a lógica por dessa atividade, como foi pensado, o que o grupo quis trazer, e que essa apresentação, né, que a realização, de fato, dessa atividade, ela seja feita de uma forma lúdica, pensando ali que a plateia, né, que o público seja realmente ali não estudantes da graduação, mas crianças de 4 a 7 anos, para a gente conseguir ter uma avaliação melhor de como esses candidatos se dariam nessa atividade do projeto. E bem, né, quanto agora sim, falando sobre a avaliação. Durante ali né, o desenvolvimento dessa dinâmica em grupo, a gente avalia 4 categorias-chave, que é o que a gente acredita que seja de maior importância para um bom trabalho em grupo, para um bom trabalho em equipe, que é não só, né, para o trabalho em grupo, mas também para o desenvolvimento depois, né, desse integrante dentro do projeto, que é, né, a proatividade, onde a gente avalia se o candidato fica mais retraído, ou se é um candidato que ele se propõe a fazer, que ele chama os outros, que ele dá ideias. A comunicação, onde a gente avalia não só, né, se o candidato ele se comunica, mas como ele se comunica, né, que tipo de comunicação ele usa, é uma comunicação mais agressiva ou não. O trabalho em equipe, né, se é alguém ali que está prestando atenção no todo, que chama as pessoas para participar, que sabe ouvir, né, que lida bem ali com pequenas frustrações que podem ocorrer durante, né, o desenvolvimento da dinâmica, e a postura, se é um candidato que está interessado ou não, se é um candidato que mexeu no celular ou não, se é alguém que está atento, enfim. E para essas 4 categorias-chave, né, é atribuído, então, uma nota individual de 0 a 5, sendo 0 o pior desempenho possível e 5, né, um desempenho excepcional, o melhor desempenho possível. Acho também importante ressaltar, voltando um pouquinho, que essa nota é dada individual para cada integrante. A nota ela não é dada para o grupo todo. E, bom, quanto aos resultados, eu queria já ressaltar, né, primeiramente, que grande parte do sucesso que o projeto tem ao longo do ano ou ao longo dos últimos anos é acreditado principalmente para esse processo seletivo, que é a única garantia que a gente tem dentro do projeto, que aquele membro que está entrando, ele vai ser bom para o projeto, né? Que o projeto vai colher bons frutos desse membro, além, claro, né, de conseguir avaliar o candidato, ele já criar um vínculo inicial com a equipe, e também ele já ter uma visão de como o projeto atua, né? Porque o projeto realiza oficinas com crianças, e a dinâmica do processo seletivo nada mais é do que criar uma dinâmica, uma oficina, e apresentar ela para crianças. Então, bom, né, conclui-se que esse processo seletivo, essa dinâmica, ela é de extrema importância, né, para a criação de um grupo diversificado, um grupo multidisciplinar, colaborativo e qualificado, auxiliando, assim, então, o bom desenvolvimento do projeto de extensão. Essas foram as referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho, e muito obrigado.